E a gente está aqui com mais uma edição do Casa do Chapéu, especial para o site Centopeia. No programa de hoje a gente vai falar sobre as rivalidades da Fórmula 1 e como isso vem se perdendo ao longo do tempo, principalmente porque a gente não tem essas figuras chaves como a gente teve no passado, como são essas figuras que estão aqui, como o Senna, o Prost, o Mansell e o Piquet. Eu não sei se são as rivalidades que vão se perdendo ou talvez a própria Fórmula 1 esteja perdendo protagonismo, assim, né? Esteja perdendo relevância em relação ao que era, vamos dizer, 10 anos atrás, 15 anos atrás. E mesmo antes disso. Eu acho que a gente tem um nítido declínio do interesse. Aí a questão é se é uma coisa mais daqui do Brasil, né? Que também passa por um momento que se abandonou como audiência e como relevância a Fórmula 1, ou se é uma coisa mais também mundial, né? Também a gente tem a falta de um ídolo que seja carismático, como foi o nosso último grande ídolo, que foi o Senna, né? Ainda que a gente tenha aí a graça do Rubinho durante quase 20 anos na Fórmula 1, né? Até que durante tempo até não sendo um grande piloto de grande pontuação, de grande referência na disputa mesmo por títulos, né, que é o que sempre se espera dos melhores pilotos da Fórmula 1, mas a gente teve aí ao longo dos anos, pilotos brasileiros continuando a tradição de pilotos brasileiros na Fórmula 1, só que com um espaço limitado, ou seja, pela falta de talento deles como pilotos, ou realmente pela estrutura que não foi adequada para eles, principalmente na escolha de equipes, né? No caso, a gente tem o caso do Felipe Massa, que ele pegou uma época muito ruim com o Schumacher, que o Schumacher tinha toda a prioridade, né, na equipe, e ele ficava em segundo plano, e a gente tem hoje o Felipe Nasser também, que está numa equipe totalmente fraca, né, que não tem chances de realmente almejar mais do que conseguir pontuar numa prova, o máximo que a equipe pode conseguir, e justamente não tendo um grande brasileiro lá, a gente não tem esse ânimo por essas rivalidades que a Fórmula 1 fomenta, ou fomentou com o Senna e o Piquet, mais talvez a última grande rivalidade realmente que interessou aos brasileiros, né? Hoje o que sobra é essa rivalidade aí de equipe, né, com o caso do Rosberg e o Hamilton na Mercedes, lá disputando basicamente só para saber quem vai ganhar aquela corrida, porque um dos dois inevitavelmente acaba ganhando, né? Fica uma competição muito mais focada na tecnologia da força da equipe do que propriamente na disputa entre os pilotos, né? Talvez se existe esse declínio das rivalidades, a resposta seja um pouco por aí, assim. Porque tu tem vários anos do Schumacher como dominando a categoria, e logo em seguida, um tempo depois, tu tem a Red Bull, né, e o Vettel, que ganha algumas vezes seguidas e tal, e hoje a Mercedes. Então, talvez para surgir uma rivalidade real, assim, uma grande rivalidade, é preciso que estejam em equipes diferentes, né, porque daí tu vai ter a competição real. E na Fórmula 1, há algum tempo, tu não tem no início do ano dúvida de qual equipe é o piloto que vai ser campeão. Então talvez um pouco seja por aí. Então, um pouco essa diferença diminui um pouco o papel do piloto, né? Ou pelo menos o papel que o piloto desempenha em frente à opinião pública, assim, né? Ninguém mais não se torce por piloto como se torcia antigamente, né? Nesse sentido. Talvez se existe essa decadência, vamos chamar assim, das rivalidades, de grandes rivalidades na Fórmula 1, talvez a explicação vá um pouco por aí. Mas também um pouco na contramão disso que está falando, a gente não pode deixar de lembrar do Senna e do Prost, que justamente talvez a fase mais de rivalidade entre eles se deu quando os dois estavam na McLaren, né, na mesma equipe, e aquilo, justamente pelo fato de eles estarem na mesma equipe, é que gerou esse acirramento e esse estresse até entre eles, porque um se sentia ora favorecido, ora menosprezado pela equipe, dependendo do contexto, né, que se tinha. Nessa época aí, a gente tem aí os pilotos aí em várias equipes diferentes, mas a gente tem aí épocas também diferentes, né, assim, o Piquet e o Prost já de uma geração um pouco
anterior à do Senna e o Senna chegando, e depois do Senna basicamente realmente só aconteceu o domínio do Schumacher, né? A gente teve um ou outro piloto que fez uma carreira um pouco mais veemente, como o Alonso e o Hamilton e o Rosberg e o Vettel, né? Que são pilotos aí que se destacaram, mas não chegaram a criar realmente aquela ideia do piloto sensacional, como foram esses pilotos aqui, né? Talvez tirando o Mansell, né? Mas principalmente os três aqui. Não sei se... É porque o que a gente chama do piloto talvez tenha mudado para, vamos chamar de um conjunto, como se fala no hipismo, um conjunto sensacional, assim, né? Então tu tem tipo o Vettel na Red Bull, que alcançou uma certa hegemonia, uma certa dominância, né? Claro que não no nível do que foi o Schumacher, porque é muito provável que nunca mais se tenha nada como foi o Schumacher, mas que alcançou alguma dominância. E realmente, assim, eu acho que, embora no caso do Senna e do Prost, ali os dois dividindo a McLaren tenha sido o ápice da rivalidade, mas é uma rivalidade que vem de antes e que continua depois, né? Aquele acidente quando está o Prost na Ferrari e o Senna na McLaren, por exemplo, que dá o título, é um exemplo. Os dois acidentes, né? Porque no ano um provoca num e no outro o outro provoca nunca. Num eu dava os dois na McLaren, mas no seguinte o Prost já estava na Ferrari, né? E já que estamos falando dos quatro aí, né, o Piquet, o Senna, o Piquet e o Mansell também correram na Williams, né? Dividiram. E então realmente tu tem razão e eu posso estar errado, porque não, às vezes ao contrário, né? Então, talvez pensando mais no caso até do Piquet e do Mansell, esse convívio e essa disputa de estar com o mesmo carro e aquela coisa de como chegou a acontecer, de esconder regulagem, coisas assim, que dá a maior dimensão à rivalidade. Gera esse estresse do dia a dia também, né? Claro que, independente do que a gente está falando também, e nisso eu concordo contigo, que é o fato de que antigamente as equipes não tinham uma predominância de uma equipe exclusivamente, e isso ficou nos anos 2000 em diante, ficou muito marcado, né? Principalmente com a época Schumacher, que é justamente essa época da Ferrari ganhando 7 títulos seguidos, sei lá quantos títulos ele ganhou. E o que se tinha antigamente era uma maior dinâmica entre equipes, que talvez aí, se a gente for lembrar do Nick Lauda e do James Hunt, sejam justamente os tempos dourados da Fórmula 1, quando a TV começa, o que está rolando aí, vou começar a ficar de olho nisso, e o dinheiro realmente entra aos borbotões, né? Justamente essa época dos dois pilotos seja o auge disso, de como realmente equipes diferentes que fazem a vibração da torcida, que gera o interesse nisso, né? A gente falando nisso, claro, nesse mês de maio, que sempre, no dia 1º a gente lembra do acidente com o Senna, né? Também no 1º de maio, em 94, a gente vê que do Senna até o Senna a gente tinha um tipo de Fórmula 1 que justamente interessava porque era visto bem como um esporte, né? Apesar de obviamente, a tecnologia influenciar muito mais que a maioria dos outros esportes, né? Do que propriamente por exemplo, a genética, no caso de um cavalo, uma equipe de hipismo, né? O que vale é a genética, mas não necessariamente a tecnologia que vai levar o cavalo a ser bom ou não, né? Pode contribuir, claro, mas não é o que define. E na Fórmula 1 é quase que o que define realmente a derrota e a vitória, né? A gente, com a morte do Senna, e justamente naquela época que ele reclamava muito de que o carro da Williams era muito forte, né? No ano anterior à morte dele, ele reclamava que o carro era muito tecnológico e não dava para correr, vencia quem tinha melhor tecnologia. E quando ele entra na Williams, o que eles fazem é justamente cortar essa tecnologia, mas mesmo assim foi o que continuou marcando a Fórmula 1 desde então. Talvez o que tem acontecido também é que a Fórmula 1 fica muito grande, né? E gira muito dinheiro. Então tu não pode mais ter um piloto falando o que quer como tu tinha antes, né? Porque tu tem ali muita gente, muito dinheiro e muito negócio envolvido.
que tu não pode deixar na mão do Piquet, por exemplo, né, que saía dando as declarações dele. Tanto que tu tem um cara como o Jacques Villeneuve, por exemplo, que era o bad boy, que era conhecido por falar o que quiser e por não fazer esse papel de bom piloto que todo mundo faz. E não chegava nem perto dos mais bem comportados da época anterior, né? Então, como envolve muita gente e muito dinheiro, acaba ficando uma coisa mais pasteurizada, né? Porque tu pega, por exemplo, hoje uma Ferrari, por exemplo, não vai botar em risco todo o investimento que faz, todo o esforço que faz na equipe de Fórmula 1 por causa de uma declaração de um piloto, sabe? Não vai arriscar nada por isso. Talvez o exemplo disso realmente na Ferrari, já que tu falou da Ferrari, seja justamente usando o Schumacher com o Rubinho de segundo piloto, que o Rubinho chegou a entregar uma corrida para ele, porque realmente assim, ou tu se encaixa nos padrões nossos, ou pode pegar a tua trouxinha e ir para outra equipe, que não nos interessa piloto assim. E claro que ele em outra equipe ia ter o mesmo procedimento, talvez ele fosse o piloto número 1 sem um carro bom, daí não, ou seja, não adiantava de nada realmente a competição, o que valia era o poder do dinheiro, né, que contava para realmente a equipe ser vitoriosa e ter o show. Mas é que a gente esquece às vezes, mas a Fórmula 1 é uma competição de construtores. Assim. O que está em competição realmente na Fórmula 1 não é os pilotos, são as equipes realmente. Né? Então, pensando enquanto esporte, né? Então, essa profissionalização, ou esse movimento que acontece, na verdade, é um desenvolvimento da Fórmula 1 como esporte. Né? Hoje, tu está muito melhor em termos técnicos do que tu estava há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. E nesse nível de operação, tu não pode ficar à mercê da boa vontade de um piloto, ou qualquer coisa do tipo. Né? Só que isso como esporte, né? Como show, acaba perdendo muito. E para quem, como eu, encara a Fórmula 1 nesse sentido, assiste para se divertir, né? Isso perde muito. Seria o semelhante no futebol, a tu montar um time como a gente tem hoje, por exemplo, um Atlético de Madrid, que joga pelo resultado e que se orienta para o resultado, e tu montar um time que vai lá dar drible e fazer coisas do tipo e perder. Então eu acho que como esporte, como competição, a Fórmula 1 evoluiu muito e não cabe mais esses hábitos e essas maneiras de agir de antigamente. E a gente fica por aqui e volta no próximo programa. Até lá.